você pode ser feliz. Olha lá, muitas pessoas já estão nos ligando, muitas pessoas já estão escrevendo. E aqui, olha lá, Maria Aparecida Costa Peixoto, de Osasco, São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pela sua irmã Sueli, pela saúde e a libertação. Oração pelo filho Vinícius, pelo seu sobrinho Felipe de Carvalho e pela libertação de um emprego. Também a Lisete Wildner da Fonseca. Ela é de São Francisco, Santa Catarina. Pede oração pelo emprego de Carlos e pede saúde da família e pela saúde de Lígia. Também a Magnólia Fernandes Lima, Distrito Federal, olha aí, Brasília. Ela pede oração por ela mesma, pela sua sobrinha Kelly, pela saúde e pela paz. E aqui também o Carlota, olha lá, Carlota da Piedade Marques, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela pede oração pelos filhos Vinícius Tadeu, Marcos Augusto, Pedro Henrique, pela libertação de um emprego, oração por ela mesma e toda a família, pela paz no mundo também. Tá vendo? Olha que beleza, começamos bem o programa. Então você também pode ligar, né? 0 operadora 19 3871 9620. Hoje nós estamos tratando de um tema, não há mal que me possa vencer. E você pode participar ligando para nós, também com essa pergunta: como superar os momentos difíceis da sua vida? Por isso, meu irmão, minha irmã, sem perder tempo, eu quero já convidar você, se você tiver a sua Bíblia, pega a sua palavra, a palavra de Deus, e abra lá em Mateus capítulo 7, versículos 23 seguintes. O Padre também vai pegar aqui a Sagrada Escritura para fazer esse momento com você sobre o tema Não há mal que me possa vencer. Tema do meu livro, né? Que o Padre escreveu. Olha lá, Mateus 7, versículos 24. Portanto, irmãos, assim diz Jesus, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Lembrando que a casa aqui é você, sou eu, ok? Sua família. Que construiu sua casa sobre a rocha, sobre ele, sobre a palavra de Deus. Agora vem a parte mais importante que eu quero chamar a tua atenção. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou. Por quê? Porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra esta casa. E ela desabou e grande foi a sua ruína. Irmãos, esta passagem eu peguei na Sagrada Escritura porque quando nós vamos tratar desse tema, não há mal que me possa vencer, eu também trato essa passagem aqui como sendo um dos motivos pelo qual nós não devemos temer. Primeiro, o que Jesus está colocando aqui? Ele está dizendo que aqui no mundo, eu e você, enquanto nós estivermos aqui, haverá o quê? Esses ventos contra nós. Que significa esses ventos? As tribulações, as perdas, as perseguições, as doenças, desemprego, depressão, não é? Então, são os ventos fortes que batem contra você e contra mim. Então ele está afirmando, olha que Jesus, ele não está mentindo para ninguém. Quando fores construir a tua vida aqui, em mim, prepara-te. Por quê? Porque virão esses momentos difíceis, como diz o tema de hoje. Mas se a sua casa estiver alicerçada sobre a rocha que é Ele, quando chegar esses momentos difíceis que você está vivendo, você não cairá. Então, começa pela palavra de Deus. Por isso, eu quero lembrar para você uma outra passagem que vai dizer o seguinte: primeira coisa que eu devo fazer para eu entender como superar os momentos difíceis da minha vida.
Então, no meu livro, logo lá na página 9, olha o que o padre colocou. Em primeiro lugar, precisamos entender quem somos, quem você é. Por que Deus nos fez? Que é uma pergunta que talvez, desde criança, muita gente quer. Por que eu nasci, hein? Passo tanta dificuldade, eu tenho tantas coisas que eu não gosto. Depois, o que Deus nos potencializou? Potencializou e capacitou? Sim. O que podemos, então, o que pode nos ajudar a fazer memória dessa essência é rever alguns relatos bíblicos. Então vamos lá. Por exemplo, Deus disse, lá em Gênesis 1, façamos o homem à minha imagem e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não nos criou para a morte, mas nos criou à sua imagem e semelhança. E isso revela quanto de bom conteúdo temos e quanto deve ser resgatado e utilizado. Deus, quando criou o homem e a mulher à sua imagem, criou-os na santidade para serem santos, puros e irrepreensíveis. Ou seja, para não sofrer, não morrer, não sentir dor, mas para viver a perfeição. Olha o que diz a palavra de Deus. Que sou, pois, meu Deus? Que natureza é a minha? Você é filho de Deus. Padre, então por que tem tanta dificuldade? Por que tantas doenças? Por que tantas inimizades? Por que tanta guerra? Por que os ciúmes? Ciúmes no trabalho da gente, competições ferozes, tem gente que mata, não é? Por quê? Bom, por causa do pecado original. O pecado de Adão e Eva trouxe um desarranjo a toda a humanidade. E apesar de Jesus ter vindo e nos salvou da morte, nós temos o livre-arbítrio. Então, primeira coisa, se Deus nos fez para a perfeição, para não sentir dor, o que Jesus veio fazer? Ele veio completar a obra do Pai, que foi machucada pelo pecado, trazendo as doenças, as guerras, as divisões, toda a dificuldade que eu e você nós temos de nos administrar aqui. Então, o que Deus nos propõe, através desse livro, desse tema, Não há mal que me possa vencer, é justamente resgatar em nós, na autoridade do Espírito Santo de Deus, a capacidade de nós termos aquela autoridade da imagem de Deus. Você tem autoridade batismal por você ser filho de Deus. Então, meu livro eu relato isso, para que eu possa retornar aquilo que Deus sonhou para mim e para você, ser perfeito. Para que a gente não morra mais. Deus nos deixou, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, essa grande vitória. Então, nesse livro, meu irmão, minha irmã, o padre começa a trabalhar aqui, trilhar o caminho. Primeiro, quem você é? Você é uma bênção. Já diga junto com o padre, eu sou uma bênção. Fui pensado por Deus, querido por Deus, capacitado por Deus e tenho autoridade em nome desse nosso Deus maravilhoso para vencer a morte, para dar a ordem e renunciar tudo aquilo que impede a minha alegria, tudo aquilo que impede a construção do reino de Deus aqui na terra. É isso mesmo. Olha o que Deus coloca para mim e para você. O que Deus quer para mim e para você? Deus quer resgatar essa dignidade perdida. Aqui no meu livro eu cito uma passagem de Santo Agostinho, que quando ele escreveu o livro dele Confissões, ele vai dizer assim, então por que nós não reconhecemos muitas vezes esse poderio de Deus em nós? Santo Agostinho vai dizer que o pecado original, ele mais ou menos ele vai explicar assim, é como se nós tivéssemos tendo uma família, uma casa, estava tudo de bom. Um dia nós batêssemos a cabeça e esquecêssemos o nosso nome, quem nós somos, quem é a nossa família e o que nós podemos.
Santo Agostinho vai colocar isso, para explicar por que que nós hoje não compreendemos e, a princípio, não sabemos o que fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Então ele começa a dizer, Santo Agostinho, que Deus está no meio de todos nós. Sempre esteve e continuará estando. Só que eu e você precisamos ter uma participação nesse exercício de salvação, que Deus já nos deu. Qual é a tua parte? Qual é a minha? Começar a galgar agora, através da oração, através da autoridade do batismo, toda essa performance que Deus coloca para resgatar a tua dignidade. Então, meu irmão, minha irmã, não há mal que me possa vencer, Ele vai tratar isso. Depois vem perguntas. Olha só, o padre tem algumas perguntas. Por exemplo, eu não vou ficar lendo para não cansar você. Depois você vai adquirir esse livro. Quando é que o mal nos vence? Olha só, eu coloco aqui. Por exemplo, chegou uma doença na sua família. Vamos colocar uma doença triste, um câncer. O mal venceu quando ele enviou uma doença? É uma pergunta. Sim ou não? Não. Quando ele envia aquele vento forte contra a tua casa, uma doença, a raiva de alguma coisa, o desemprego, o divórcio, o falecimento de uma pessoa que você ama, isso o mal não prevaleceu. Quando uma criança cai doentinha e morre, você fala, nossa, o mal venceu. Não, o mal não venceu. Então, em qual momento nós vamos aprender aqui, pela palavra de Deus, pelas cartas de Paulo, pela Sagrada Escritura, pelo catecismo da nossa igreja, quando é que o mal vence? E aí está a pergunta de hoje que eu quero a sua participação. O mal só nos vence quando, diante das dificuldades que vêm, você desaba na depressão. Você cai e não tem forças para se levantar, para reagir. E é isso que Deus veio trazer para nós. A reação para nós passarmos por qualquer circunstância nessa vida, qualquer uma, meu irmão, minha irmã. Pela fome, pela espada, pela doença. E proclamar a cada instante, nenhum mal pode me vencer, porque Deus caminha comigo. É o Espírito Santo. Então, tudo isso é o que eu quero hoje colocar como esse tema para você. Como enfrentar os momentos difíceis da vida. Dei todas as pistas. O padre desenrolou aqui os fatos, onde o padre fala que Deus não mente. Momentos difíceis chegarão na sua casa. O caminho do cristão é o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Então, olha as revelações que nesta manhã de quarta-feira Deus está dando para você, meu irmão, minha irmã. Então, por isso que o padre está orando com você hoje através da palavra, da oração. E aí o padre está desafiando você também a nos ligar. Liga para nós. 0 operadora 19 38 71 9620. Mande lá, põe um e-mail, faça o seu pedido. Responda para nós como enfrentar os desafios do dia a dia. Eu estou esperando você. Olha que beleza, que saudável quando a gente tem a Sagrada Escritura e a gente começa a compreender. Nossa, padre, às vezes a gente fica vendo tantas espiritualidades hoje por aí que fala assim, para você ser feliz, você não pode ter nenhuma dificuldade na sua vida. Porque Deus vai te livrar, né, de um acidente, Deus vai te livrar de uma doença, Deus vai te livrar da falta de emprego. Deus vai te livrar de perseguições com os amigos. São as espiritualidades que nós estamos ouvindo muito por aí. Cuidado, meu irmão, minha irmã. O caminho de Jesus, o caminho da salvação, é o caminho da cruz. E o nosso Senhor deixou bem claro. Nesse mundo encontrará sofrimentos. Mas o grande testemunho que nós podemos dar do reino de Deus é passando em pé por cima deles. Eles não podem abalar você. Por isso, essa pergunta é tão importante para você, né? Como, olha lá, como superar os momentos difíceis?
Pela oração, pelo jejum, pela oração. Como nós fizemos agora aqui, como é que nós iniciamos o nosso primeiro bloco? Vem, Espírito Santo de Deus, vinde, me revista, Senhor, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, que não seja eu diante dessas dificuldades. Se consagrar a mãe, eu consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser nas tuas mãos, ó Virgem Imaculada. Se revestir com São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olha, defendei-nos aonde? Nas coisas tudo bem? Não. Nos defenda do combate diário da minha vida e da sua. Então, aí o Senhor começa a desenhar as respostas que como superar os momentos difíceis da sua vida. Vou dar um testemunho rápido. Meu pai um dia ficou muito doente. Meu pai já é falecido, já está na graça de Deus. Mas quando veio a notícia da doença dele, a princípio deu uma desabada na nossa família, não é? E eu rezava, orava, clamava, porque eu ouvia na palavra de Deus dizer: tudo que pedires a Deus, Deus te escuta e Deus realizará, né, aquilo que foi melhor para você. Eu pedia: Senhor, meu pai é tão bom, que maravilha. Por isso, Pai, cura. Eu sei que um câncer para o Senhor não é nada, mas Deus não curou o câncer do meu pai. Deus nos deu a mim, deu à minha família, talvez a maior cura que nós precisávamos. Era aceitar a cruz que nós estávamos passando. Você está aceitando a cruz da sua vida? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer, Eclesiástico 2, tudo que te acontecer, aceita. Quando entrares para o caminho do Senhor, prepara-te, revista. Porque para você ser provado na sua fé, para nós sabermos se nós realmente entendemos o Espírito Santo que é Deus na nossa vida, é ser provados. E Deus permite muitas vezes, como permitiu o meu pai ficar doente. Mas quando nós formos ver, depois de um tempo, nós estávamos calmos. Nós aceitávamos aquele momento que o meu pai estava indo embora, novo ainda. Meu pai foi embora com 60 anos de idade, praticamente. Como administrar isso? Esse momento difícil. Chegou pontos e épocas na nossa vida que pessoas que vinham visitar o meu pai, elas chegavam arrasadas de ver o meu pai. E nós, filhos, mãe, esposa, né? Estávamos consolando estas pessoas. Olha lá, meu irmão, minha irmã. O que é isso? A vida de oração. O revestimento, como Paulo fala, quem me separará do amor de Deus? A doença? Não pode. A depressão? Jamais. Por isso, em nome de Jesus, vamos renunciar toda essa escravidão, porque é uma escravidão do desânimo. Não. Eu estou passando por um momento difícil? Estou. Tem gente que me persegue? Tem. Tem ciúmes nesse lugar? Claro que tem. Só que nós não podemos desanimar. Então, assim, eu quero pedir à produção que possa realmente nos mostrar pelo Instagram o que nossa produção está trazendo de pessoas já participando conosco. Vamos lá, olha aqui. Ó. Olha aí, tem uma pessoa já, uma filha de Deus, que já respondeu: como enfrentar as dificuldades no dia a dia. Deixe sua resposta, aí vamos lá, olha lá. Com Deus no coração e confiança sempre. Isso. O que é com Deus no coração? Não é só falar, eu acredito em Deus. Não, se revista. Levante logo no seu dia e faça um revestimento. O que é o revestimento? É orar, clamar, suplicar. Vem, Espírito de Deus. Porque o meu eu humano não aguenta. Eu vou lidar com pessoas, eu vou lidar agora com uma situação de morte. Às vezes você vai ter que ir para um hospital. Como é que você vai? Desculpa o termo, você não pode ir nu, pelo seu humano. Então, tá certo. Com Deus no meu coração significa o quê? Revestido. Fazer jejum. Você faz jejum? Você se prepara? Você faz penitências? Para quê? Para que Deus mova o seu humano nesta hora difícil. Quer maior testemunho do que esse?
de você falar assim, dar um testemunho, olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. E dizer assim, eu sou feliz, que é o nosso programa, não tem esse nome? Para você ser feliz, o que é? Em qualquer circunstância, é Deus que vive em mim. Aquilo que parecia ser a minha morte, Deus me soergueu. Olha aí que belezinha. Né? A resposta dessa nossa irmã, com Deus no coração e confiança. Como enfrentar as dificuldades no dia a dia? Então tá aí, ó. Ligue para nós. Né? 0 operadora 19, 0 operadora 19, ou escreva para nós, 3871 96 9620. Escreva. Eu estou desafiando você, no bom sentido como padre. Como enfrentar as dificuldades? Reclamando? Nunca mais. Eu renuncio à reclamação. Em nome de Jesus. No desespero, tem gente que reza assim, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Chega assim, oh meu Deus, pelo amor de Deus. Peraí, você já falou Deus e repete pelo amor. Olha o desespero humano. Treme. Não, meu irmão. Acalma o teu coração, seja o que estiver acontecendo na tua vida. É uma doença que chegou em você? Eu estou falando para você. Vamos orar. Vamos orar. Como é que é, produção? Então assim, o padre espera você no próximo bloco para nós orarmos e continuarmos nosso momento.